Olá, sejam bem-vindos à apresentação do nosso projeto Integrador 4 da Univesp. Nosso grupo é composto por Aline Camila Falcão, Cláudia Renata Rodrigues Corazim, Cristiano Cabreiro César, Felipe Roberto Francisco, Fátima Aparecida Talhaferro Spit, Gabriel Marcílio Serpa, Guilherme Francio Nidauá e Josuelen Araújo dos Santos, sob orientação do tutor Luiz Felipe Moreira César. O nosso projeto tem como título: Uso de métodos de aprendizado de máquina para caracterização de grupos fenotípicos de seringueira. O melhoramento genético da seringueira é um processo longo, que pode ultrapassar 30 anos, o que o torna caro, lento e pouco adaptável às mudanças climáticas e de mercado. Isso afeta diretamente a produção de borracha natural, essencial para indústrias como a automobilística e a médica. Por isso, instituições como o IAC e a Unicamp vêm buscando soluções tecnológicas que acelerem esse processo. Nosso projeto contribui com essa iniciativa ao aplicar técnicas de aprendizado de máquina para reduzir o tempo de análise e aumentar a precisão na seleção de genótipos promissores. Esta iniciativa utiliza técnicas de aprendizado de máquina aplicadas a dados genômicos e fenotípicos da seringueira, permitindo identificar padrões e grupos de forma automatizada. Assim, auxilia os pesquisadores a prever com mais rapidez os genótipos de maior potencial produtivo, contribuindo para a Agro 4.0 e reduzindo tempo e custos nas análises. O projeto foi desenvolvido no Google Colab, utilizando Python e bibliotecas como Scikit-learn, Pandas e Matplotlib para processar e analisar os dados genotípicos e fenotípicos. Foram aplicados modelos de aprendizado de máquina e geradas visualizações interativas, como PCA 3D e matrizes de confusão, integradas ao dashboard final. A seguir, apresentamos o desenvolvimento realizado no Google Colab. Esse projeto entra no contexto de melhoramento genético de seringueira, que é um melhoramento genético que dura muito tempo, cerca de 30 anos, justamente porque é necessário fazer avaliações dos melhores indivíduos a partir do fenótipo desses indivíduos. Então, nesse contexto, o uso de marcadores moleculares, né, extraídos do DNA, que é uma coisa que a gente tem logo que a planta surge, que ela existe, né, logo que acontece a fecundação, nós conseguimos, utilizando modelos preditivos, né, principalmente aqueles vindos de machine learning, fazer treinamentos de modelos capazes de, a partir dos marcadores moleculares, predizer o fenótipo do indivíduo. Sendo assim, a gente não precisa esperar todo esse tempo de avaliação, né, da planta começar a produzir para selecionar os melhores indivíduos. A gente consegue selecionar os melhores indivíduos logo no início da sua vida. Então, com isso, a gente consegue reduzir de forma significativa o tempo de melhoramento, né, de uma coisa que é em torno de 30 anos para algo em torno de 15 anos, já que a gente elimina as primeiras etapas de seleção, sendo necessário, então, apenas as seleções, a observação do desempenho em larga escala em outras ambientes, né, para depois recomendar um plantio. Ok? Então, aqui eu vou explicar um pouco do que a gente fez. Nosso script, nosso software a gente fez em Python. Isso porque o uso de Python favorece principalmente o uso desses modelos em conjuntos de dados muito grandes, né? Já que o uso de uma interface gráfica carrega muita memória e também é possível usar em servidores, né? Como, por exemplo, o servidor da Embrapa, do IAC e da Unicamp e da USP, que são os principais usuários desse conjunto, desse projeto. Então, a gente fez dois scripts, um para o treinamento dos modelos. Então, aqui a gente vai treinar os modelos de seleção genômica para um conjunto de dados, e esse modelo pode ser usado para novos conjuntos de dados, e depois a gente vai aplicar esses modelos em um novo conjunto de dados apenas usando marcadores moleculares. Então, para isso, né, nós usamos esse script de treinamento dos modelos. Ele pede, então, para você selecionar a pasta onde estão os dados de treinamento, aqueles dados que vão fazer o treinamento dos modelos. Então, a gente vai aqui em dados de treinamento, dá um OK. Então, ele vai começar a carregar os dados, né? Então ele vai falar que os dados estão carregados, vão dar um OK, e aqui a gente vê os nossos dados. Pode ver que os dados são muito grandes, então usar uma interface gráfica, nesse caso, é quase que inviável muitas vezes, principalmente quando usamos computadores convencionais, e por isso que é necessário usar um servidor com muitos núcleos, né? Então aqui nossos dados têm 411 indivíduos para 30 mil marcas. Então aqui está uma observação das features, né, do conjunto que vai ser os preditores, né, que são os marcadores moleculares, e aqui do conjunto de dados dos fenótipos, que são as targets, que são a variável resposta. Primeiro ele mostra um pouco das targets, como elas estão distribuídas, né? Nesses dois gráficos no histograma e também no Violin Plot. Depois ele te mostra, né, como esses conjuntos de dados de targets foram agrupados em grupos, no caso que ele sugere dois grupos, usando para isso o método da silhueta e também do cotovelo. Você pode usar dessa forma automatizada ou setar você mesmo, né, usando também dá para olhar gráficos, olhar outros gráficos, até mesmo esses dois gráficos, e você escolher o melhor número de grupos para o seu conjunto de dados. Então aqui dá um OK. E vai continuar então o treinamento. Ele vai te mostrar um pouco de como essa distribuição ocorre, né? Como estão distribuídos os dados, máximo, média e os quartis.
te dá uma PCA mostrando a distribuição desses dados. Então aqui são os grupos, né? São os indivíduos que foram avaliados e as cores são os grupos em quais esses indivíduos foram alocados. E aí ele vai continuar então começando o treinamento. Então aqui ele começa o treinamento e aqui vai levar um certo tempo, por isso eu vou cancelar o vídeo, o treinamento e vou mostrar um pouco sobre esse treinamento no Colab. Então vou cancelar aqui. Depois que fez o treinamento, a gente pode carregar esses modelos treinados em um novo conjunto de dados. Então vou dar esse modelo funcionando, que vai ser o conjunto de dados novos. Então aqui ele pede para você selecionar a pasta com um novo conjunto de dados, então de uma nova população, né? Então vai ser, no caso, essa pasta, dados novos, já deixei separado aqui. Ele também pede para a gente carregar os modelos que foram treinados anteriormente, que é nessa pasta aqui. E eles pedem também depois para a gente selecionar uma pasta onde os resultados serão salvos, que vão ser aqui. Então vou dar OK. E aqui ele vai começar a fazer a predição nesse novo conjunto de dados, utilizando diferentes modelos preditivos. Então, enquanto que ele vai fazendo isso, eu vou mostrar um pouco de como os dados foram, como o treinamento do modelo foi feito. Bom, ele foi feito nesse Colab, né, que está uma explicação de como os dados foram, como os treinamentos foram realizados. E também vai ter esse PCA interativo, né, que a gente pode visualizar de forma interativa. Ele também solta isso aqui, né, enquanto que ele está treinando, está soltando. E aqui é o treinamento dos modelos. A gente usou diferentes modelos de Machine Learning, como o Support Vector Machine, Random Forest, Adabush, XBoost, KNN e uma rede neural. Utilizando os Grid Search para fazer a tunagem de hiperparâmetros. E por que esses diferentes modelos de Machine Learning? Cada um desses modelos de Machine Learning captura de formas diferentes a relação entre as targets e as features. E no caso de um conjunto de dados genético, isso se mostra, né, de forma explicando biologicamente, as relações genômicas que ocorrem entre esses alelos. No caso de seleção genômica convencional, a gente cria matrizes, né, aditivas, com os efeitos aditivos, dominante mais ativo, que vão capturar de forma com que o próprio usuário faça esse tipo de análise. Porém, usar Machine Learning, nesse caso, diferentes autores já na literatura falam isso, traz uma vantagem justamente porque podem capturar efeitos que a gente não conhece, como, por exemplo, epistático, né? Que é um efeito bastante difícil de modular, baseado em matrizes, conhecidas, né? E aí a gente vai fazer o treinamento. Então aqui é a etapa que a gente separou ali, o treinamento dos modelos, os modelos sendo treinados. E por fim, a gente tem a avaliação das métricas de treinamento. Tudo isso vai sendo salvo automaticamente. Então a gente tem a acurácia balanceada, né, no caso do desbalanceamento das classes, como no caso que a gente tem aqui. A gente também usou os pesos diferentes por conta das classes balanceadas. E por fim, a matriz de confusão para cada um dos modelos treinados, né? Então, vou mostrar aqui como saem os resultados. Então aqui acabou já a predição. Então eu já tenho os resultados aqui. Então está aqui no espaço resultados, e aqui tem os resultados. Para cada um dos modelos foi feito um resultado, foi criado um HTML com os resultados, tanto para gráfico de barras quanto para o PCA e PCA 3D. Então esses resultados estão resumidos aqui em gráficos. Abrindo esses gráficos, a gente pode clicar nesse PCA 2D, por exemplo. A gente abre a PCA 2D, a gente consegue ver o indivíduo em qual grupo ele foi alocado. Também temos uma PCA em 3D, né, como pode ser visto aqui, onde a gente pode mexer interativamente. E também o gráfico de barras mostrando a quantidade de classes em que cada um dos grupos, em cada um dos indivíduos foram alocados, quantos indivíduos foram alocados em cada uma das classes. E por fim, né, a gente também tem o CSV. E por fim temos o CSV, né, que está aqui no final, onde a gente aloca cada indivíduo no seu grupo. Né? Então esse indivíduo 1 está no grupo 1, indivíduo 10 no grupo 0 e assim por diante. Bom, é isso, pessoal. Este trabalho segue o tema norteador da Univesp: desenvolver análise de dados em escala com o uso de aprendizado de máquina e uma interface para visualização dos resultados. Utilizamos dados reais do IAC e da Unicamp, processados em larga escala com técnicas de machine learning e integrados em uma interface interativa, que apresentaremos agora. A partir das análises realizadas no Google Colab, os resultados foram integrados em uma interface interativa, que representa a solução final do projeto. O dashboard permite visualizar agrupamentos, métricas de desempenho e gráficos como PCA 2D e 3D, tornando a interpretação dos dados mais clara e auxiliando na identificação dos genótipos mais promissores da seringueira. Com isso, o projeto alcança seu objetivo de unir tecnologia e pesquisa aplicada, oferecendo uma ferramenta prática e eficiente para o avanço do melhoramento genético da espécie. Muito obrigado a todos pela atenção. Esperamos que tenham gostado do nosso trabalho e de como o aprendizado de máquina pode acelerar a pesquisa agrícola.